Olá, saudações a todos quantos estiverem assistindo a este vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida grande e ricamente, tanto na área sentimental, financeira. Que Deus cubra a todos vocês com suas bênçãos. Meus queridos, quero aqui falar-lhes acerca da divindade de Deus, a essência de Deus. Divindade esta que é única. Quero aqui falar-lhes que Deus é apenas um Deus. Que Deus, Ele é o único que deve ser verdadeiramente adorado como, de fato, um Deus. A saber, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Deus da nação de Israel, o qual se tornou Deus também do povo das nações orientais, ocidentais, enfim, de todos quantos o respeitarem, o reverenciarem e o adorarem como o único, excelso, sublime e soberano Deus. E eu quero ler a Bíblia Sagrada, a palavra deste Deus registrada aqui na terra por meio de homens santos que foram compungidos, induzidos, inspirados a testificar deste Deus. Quero ler Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos acompanhar a leitura. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, queridos, este texto nos deixa claro a intervenção de Deus pela humanidade. O amor, a misericórdia de Deus pela humanidade. O texto diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Isto é uma alusão à geração passada do Antigo Testamento. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a
quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Agora Deus mesmo, o próprio em pessoa, falou da sua palavra. No Antigo Testamento, Deus falava da sua palavra por boca dos profetas, de Jeremias, Daniel, Zacarias, Amós, Obadias e etc. Falou por meio de anjos, em manifestações teofânicas da sua parte. Durante todo o Antigo Testamento, Deus sempre se manifestou de uma maneira para expressar a sua vontade, as suas leis e a sua palavra. E agora, no Novo Testamento, ele resolveu se manifestar de uma maneira diferente. No Novo Testamento, ele decidiu falar da sua palavra de uma maneira única. O próprio Deus em pessoa falou da sua palavra aos homens por intermédio do Filho, a quem o escritor de Hebreus chama de santuário e tabernáculo. Ou seja, Deus materializado numa forma humana. Deus encarnado. Hebreus capítulo 8, versículo 12, o escritor confirma isto. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Deus fundou, erigiu, levantou, criou, formou um corpo, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Deus formou um corpo para si, sem pecado e puro, para ele poder se manifestar, habitando neste corpo por alguns anos, até entregá-lo à morte, como sacrifício pelos nossos pecados. Esta era a ideia de Deus. Este era o plano de Deus, muito antes da fundação do mundo. Veja, João capítulo 1, versículo 1 em diante. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Fala-nos de uma manifestação visível de Deus, de um plano que Deus tinha há muito tempo em sua mente. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já planejava se materializar numa forma humana, na forma de um homem, para poder disseminar a sua doutrina maravilhosa vinda do céu, por amor e misericórdia da humanidade. Mas, até hoje, algumas pessoas têm dificuldade de entender este mistério.
Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: estes textos aqui que eu estou falando para vocês são textos que provam que o Pai é o mesmo Filho encarnado, que o Pai é o mesmo Filho em forma humana, em forma de homem. Vejam bem, analise os textos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aquele que foi manifestado na carne. De quem o texto está falando? De quem Paulo falava e testificava aqui? Aquele que foi manifestado na carne. Em outras traduções da Bíblia Sagrada, é-nos dito que Deus foi manifestado na carne, o que nos torna mais claro e abrangente a materialização de Deus numa forma humana. Miqueias, o profeta, capítulo 1, versículo 3, ele disse: porque eis que o Senhor sai do seu santo lugar e desce, e andará sobre os altos da terra. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Foi lá em Israel, lá em Jerusalém, que Deus se manifestou, que Deus tornou público a sua manifestação, a sua divindade, toda, completa, dentro daquele corpo humano de 1,90 m de altura. Isaías capítulo 40, versículo 9, o profeta nos diz, inspirado pelo Espírito de Deus: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Está aqui, está evidente, a glória do Senhor se manifestará. E qual foi esta manifestação que Deus realizou? Foi a sua vinda na terra em forma humana. Malaquias capítulo 3 e o versículo 1 é um texto muito contundente, um texto muito enfático, categórico e ao mesmo tempo muito franco com relação a este assunto que nós estamos falando aqui. O texto diz: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Olha só que tremendo, olha só que profundo. Profecias que apontam para o Messias, que no hebraico quer dizer o enviado. Messias no hebraico significa o enviado, ou seja, alguém que foi enviado. Em Filipenses capítulo 2, em versículo 7, Paulo nos diz que Jesus, sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Isaías capítulo 9, versículo 6, a Bíblia Sagrada nos diz:
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o Espírito de Deus estava sobre este menino. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 7, versículo 14. Escrito está: portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal. O texto diz aqui: o mesmo Senhor vos dará o sinal. Ou seja, Ele mesmo vai antecipar a sua vinda. Ele mesmo já anunciará a sua manifestação. Ele diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O nome Emanuel no hebraico significa Deus conosco. Deus conosco, ou seja, o Messias, que no hebraico significa o enviado, é o mesmo Deus conosco. Ou seja, Deus estava naquela forma humana. Aquele homem chamado Jesus de Nazaré era o próprio Deus materializado na carne. Bem, e se o filho é o pai e vice-versa, como que fica? Você pode até perguntar. Simples. A humanidade e a divindade fundidas. Observe bem. Humanidade e divindade fundidas, mas não confundidas. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Jesus não separou o Pai de si. Jesus não distinguiu. Ele não diz: eu e o Pai somos dois. O Pai é um e eu sou outro. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, humanidade e divindade fundidas. Ele falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Deus estava realmente ali em Jesus de Nazaré, habitando corporalmente naquele homem. O Deus do Antigo Testamento, manifestado na carne no Novo Testamento. O Pai na figura de um filho. Pai, Filho, Espírito Santo. São manifestações de um só Deus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Paulo foi enfático quando ele disse: porquanto toda a plenitude da divindade habita corporalmente nele. Quem? Jesus. Paulo não disse que apenas uma metade, uma parte da divindade habitava em Jesus. Ele disse toda. Ele falou toda a plenitude, ou seja, 100% de Deus estava habitando dentro daquele ser humano, chamado Jesus de Nazaré. Você entende agora? Agora, eu quero explicar a vocês. Se o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, e o Espírito Santo, aonde é que está nesta análise?
Você pode até mesmo perguntar: e o Espírito Santo está separado da sua analogia? Não. Vou falar-lhes também sobre o Espírito Santo. Quero mostrar para vocês na Bíblia Sagrada textos que provam que o Espírito Santo é o mesmo Filho, só que na regeneração, na emanação. Se você tiver Bíblia, acompanhe comigo. Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Espírito. Preste bem atenção. Há um só Espírito. Um só Espírito. É o que está escrito na palavra. O texto é categórico. Um só. E não dois ou três. Se aparecer na Bíblia mais do que um Espírito, mais do que um Espírito Santo, haverá contradições nela. E quem escreveu estava enganado. A não ser, é claro, que as menções estejam todas se referindo a um mesmo Espírito, o único Espírito Santo de Deus. Veja bem, em João capítulo 4, versículo 24, é nos dito que Deus é Espírito. Em Atos capítulo 16, versículo 7, é nos dito que Jesus é Espírito. E em João capítulo 3, ou melhor, capítulo 16 e versículo 13, é nos dito que o Espírito Santo, já por definição, é Espírito. Acaso são 13 Espíritos? Mas não é um só Espírito, como acabamos de ler? Sim, é claro. O Espírito Santo é uma outra manifestação de Deus. É uma outra forma de Deus, mais uma vez, se manifestar ao mundo, em especial aos seus servos. Já vimos que Jesus é o Pai, agora veremos também na Bíblia que Jesus é o Espírito Santo. Veja, Mateus capítulo 18, versículo 20, está escrito: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, é escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma correção aqui. O primeiro texto é Mateus capítulo 18, versículo 20. O segundo texto é 28, versículo 20. Agora eu pergunto: você vê Jesus? Você enxerga Jesus? Quando você o chama, quando você o invoca em suas orações? A resposta é óbvia: não. Sabe por quê? Porque ele é o Espírito e, sobretudo, Santo. E está no meio de quem o invoca em espírito e em verdade. Não precisa mais você vê-lo para crer nele, para acreditar nele. Você o sente perto de você. Sua presença é real.
Agora veja bem, um texto muito maravilhoso, lindo, eu acho, é o que está aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28. O texto nos diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem que é o sujeito desta frase? Paulo estava falando de quem? Aqui neste versículo, neste texto. Do Espírito Santo. E ele mesmo disse, a qual quem? Se referindo à igreja, a qual ele, se referindo ao Espírito, comprou com o seu próprio sangue. Quem morreu na cruz? Quem derramou seu sangue e comprou a igreja de Deus? A resposta é simples, Jesus. Mas Paulo não hesita em chamá-lo de Espírito Santo. Ou seja, para Paulo, o Espírito Santo e Jesus são a mesma divindade, a mesma pessoa, o mesmo Deus. Atos capítulo 16, versículo 7, a parte B do versículo. Se você tiver Bíblia, acompanhe comigo. Aqui são textos que não perdem o seu contexto. São textos que estão harmoniosamente encaixados em cima do assunto que eu estou aqui abordando, a qual é a divindade única de Deus, a qual Deus é único. Um só Deus e fora dele não existe outro. Atos capítulo 16, acompanhe comigo, versículo 7, parte B do versículo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bítia, mas o Espírito de Cristo Jesus não lhe permitiu. Quem impulsiona a nós a fazermos a vontade de Deus? O Espírito Santo. É lógico, é evidente. O Espírito Santo é manifestação do mesmo Deus. O Espírito Santo é manifestação de Deus do mesmo modo como Deus se manifestou como Filho na encarnação. Analise os fatos, analise os textos morfologicamente, nos pormenores do texto. Antigamente, as igrejas de Corinto, de Éfeso, da Galácia, eram invadidas por idolatrias, por gnosticismo, enfim, por toda sorte de adorações a falsos deuses e toda sorte de heresias que eram disseminadas na cultura grega. E Paulo todo o tempo batia de frente com estas heresias, com estas falsas crenças, contra estes falsos deuses. Numa certa feita, Paulo estava passeando pela Grécia e ele encontrou ali, ele ficou passado, assombrado, porque ele presenciou ali dentro daquela cultura grega uma série de adorações a ídolos, a falsos deuses,
e muitos deuses. Era tantos deuses, queridos, que eles já não sabiam mais nem como dar nomes a estes deuses. E Paulo, passeando ali numa das ruas da Grécia, ele viu um monumento sobre o qual estava escrito ao Deus desconhecido. Está escrito na Bíblia. E Paulo aproveitou aquela frase que estava escrita sobre aquela pedra, sobre aquele monumento ao Deus desconhecido, a qual foi escrita pelos gregos idólatras que já não sabiam mais nem nomear os seus deuses. Paulo aproveitou e deu nome a este Deus desconhecido, o qual era Jesus. E aproveitou e falou de Jesus para aquele povo e começou a ganhar almas. Começou a ganhar gregos idólatras, os quais não sabiam adorar um único Deus. E Paulo inseriu a palavra nos corações daquelas pessoas. Outro texto, 1 João capítulo 5, versículo 7, é um texto bem profundo também, que prova que Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo e vice-versa. O texto diz, porque há 3 que são os que testificam no céu. É um texto usado também comumente pelos trinitarianos, pessoas que adoram a Santíssima Trindade. Diz assim, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, se referindo ao Filho, e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Me parecem que eles lêem só a parte A do versículo, só até o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, só até aí. E se esquecem da conclusão do texto, o qual diz, e estes 3 são um. Observe, são um e não 3. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Efésios capítulo 2, versículo 22, escrito está, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito, mas Cristo, preste bem atenção, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. É uma questão de você querer entender, querido. É uma questão de você querer aceitar a palavra como ela é. Preste muita atenção nos detalhes dos textos, nos pormenores dos textos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 2, e o versículo 22, nos diz que o nosso corpo é morada de Deus. E por fim, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, é nos dito que o nosso corpo é morada de Cristo. Como filho. Mas afinal são 3 espíritos morando dentro do crente?